No início do século XX, uma pandemia atingia populações do mundo inteiro. No Brasil, a proposta de cura gerou quebra-quebra nas ruas, com a população e a polícia se enfrentando em verdadeiras batalhas campais. Esse episódio ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Quer saber mais? Eu sou Orlando de Miranda, roda a vinheta e vem comigo. A Revolta da Vacina. Mas antes de falarmos da revolta, vamos falar da vacina. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner observou uma coisa que mudaria a história da humanidade. Ele percebeu que uma jovem camponesa que ordenhava vacas e havia se contaminado com a varíola bovina não se infectava com a varíola humana. A questão era, por quê? Intrigado, Jenner iniciou uma pesquisa científica, claro, com a metodologia da época. Ele retirou partículas da lesão da mão da jovem e inseriu em um menino de 8 anos. Para confirmar se a criança tinha sido imunizada, ele a contaminou com o vírus da varíola humana. Felizmente o tratamento deu certo e ele batizou o procedimento de vacina, palavra derivada de vaca em latim. Edward Jenner, mesmo sem compreender como funcionava o sistema imunológico, percebeu que o pus da bolha que se formava na vacina também gerava imunização. O processo foi denominado de vacinação de braço em braço. E foi de braço em braço que a primeira vacina chegou no Brasil no início do século XIX. O Barão de Barbacena enviou a Portugal um médico e 7 crianças escravizadas. Para trazer a cura para o Brasil, e uma viagem que demorava quase 2 meses e meio, foi utilizado o seguinte procedimento. Apenas uma criança foi vacinada em Lisboa. E a cada 8 dias, no percurso de volta, com o pus da bolha que se formava no local da vacina, uma nova criança era imunizada pela anterior, até chegar em território brasileiro. Quando chegou a Salvador, o Barão de Barbacena foi o primeiro brasileiro vacinado em território nacional. Na época, a ciência moderna dava seus primeiros passos. Hoje sabemos que formas enfraquecidas ou inativas de um vírus, quando inseridas no organismo, produzem anticorpos, gerando uma espécie de memórias para futuras batalhas do sistema imunológico. Mas quando o tratamento chegou ao Brasil, a notícia de que a cura remetia a vacas doentes gerou todo tipo de boato, inclusive que os vacinados desenvolveriam feições bovinas, tipo um minotauro. A resistência fez com que leis obrigando a vacinação nunca fossem efetivamente cumpridas, até 1904. No início do século XX, o Rio de Janeiro era um grande centro de epidemias. Ruas estreitas, becos, cortiços dominavam o cenário urbano. Sem saneamento básico, as doenças rapidamente se proliferavam. Navios se recusavam a atracar nos portos, e a cidade ficou conhecida como túmulo de estrangeiros. Imigrantes europeus rumavam direto para Buenos Aires, prejudicando a produção e a exportação do café no Brasil. Em 1902, Rodrigues Alves assumiu a presidência do Brasil com o projeto de remodelar a cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela época. Em conjunto com a prefeitura carioca, a meta era modernizar o porto, alargar ruas, criar avenidas e construir prédios novos. Oswaldo Cruz, renomado sanitarista, foi nomeado diretor-geral da saúde pública e tinha 3 inimigos para enfrentar: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Cruz mirou nos vetores de transmissão. Contra a febre amarela foram criadas brigadas mata-mosquitos, que deveriam andar pela cidade e encontrar e exterminar as larvas. Para o controle da peste bubônica, a meta era exterminar os ratos, pois já se sabia que eram as pulgas desses roedores que infectavam os humanos. E aí entra uma das tantas histórias peculiares do Brasil. Tem um mosquito, mata mosquitos, hein? Se Oswaldo Cruz tá aí, ele manda matar esses mosquitos. Oswaldo Cruz criou um programa de recompensas para quem eliminasse no mínimo 5 ratos. Um funcionário do Estado, nomeado comprador de ratos, pagava R$300 por animal, o que pelos meus cálculos de conversão daria hoje aproximadamente R$5 por cada um. Daí o brasileiro resolveu empreender. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. E começou a criar ratos em casa.
Pequenos roedores, grandes negócios. Como o número de ratazanas não diminuía, as autoridades públicas ficaram desconfiadas e descobriram um esquema. Muitas pessoas foram presas e uma grande quantidade de ratos foi solta. Mas Oswaldo Cruz tinha outro grande problema além dos roedores: a varíola. Para controlar a doença que matava e deformava centenas de milhares de pessoas, foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a vacinação. Mas por que a população se rebelou? Uma revolta nunca tem apenas um lado. Como vimos, desde o início do século XIX existia um histórico de desinformação e repúdio à vacina, mas não era só. No começo do século passado, o projeto de remodelação do Rio de Janeiro despejou os moradores de cortiços e das pensões, numa operação que ficou conhecida e apelidada como Bota Abaixo. Sem ter onde morar, muitos foram para os morros e periferias. Essa gente via a vacinação como mais um ato autoritário do governo. Não existiam campanhas educativas. O político e escritor Rui Barbosa escreveu: nas massas incultas, deixadas pela nossa negligência ao tremendo poder da ignorância, adulterou-se a noção do processo vacinal para insurgir contra ele. Não bastasse, parte da imprensa, unida a setores políticos que queriam derrubar o presidente Rodrigues Alves, espalhavam boatos e estimulavam a população a se rebelar. O senador e militar Lauro Sodré fundou a Liga contra a Vacina Obrigatória e estimulava a população a resistir. Sodré negava as evidências científicas, espalhava boatos, dizia-se defensor da liberdade, mas tudo não passava de um projeto político de poder, como veremos. O estopim para a revolta ocorreu quando foram proibidas reuniões públicas contra a vacina. No dia 10 de novembro de 1904, forças policiais reprimiram violentamente os manifestantes. Nesse momento, foram erguidas barricadas e começaram os enfrentamentos nas ruas cariocas. Pedradas, tiros, quebra-quebra. O jornal Gazeta de Notícias publicou: houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Após terem estimulado os distúrbios, um grupo de militares tentou dar um golpe e depor o presidente Rodrigues Alves. Grupo esse liderado por Lauro Sodré, o mesmo personagem que fundou a Liga contra a Vacina Obrigatória. Golpistas e legalistas se enfrentaram nas ruas. Após alguns tiroteios, a sublevação da escola militar foi contida e o golpe impedido. Mas o governo aproveitou-se da situação para declarar estado de sítio. Algumas liberdades e garantias individuais foram suspensas. Para esvaziar as ruas, a lei da vacinação obrigatória foi revogada. Esse é o típico exemplo em que os dois lados saíram perdendo. A população que rebelou sofreu com a repressão e com a doença. E o governo saiu desgastado pela ineficiente e desastrosa campanha. A revolta deixou um saldo de 30 mortos e centenas de feridos. A polícia aproveitou os tumultos e aprisionou mais de 500 pessoas que perambulavam pelas ruas. Sem qualquer processo, elas foram deportadas para o Acre, obrigadas a trabalhar nos seringais e a maior parte jamais retornou ao Rio de Janeiro. Novas epidemias voltaram a assolar o país, até que finalmente a população entendeu a importância da vacina. Com a vacinação em massa, o vírus deixou de circular e de sofrer mutações. O último registro de varíola no Brasil data de 1971. Em 1980, a OMS declarou que o mundo estava livre da varíola. Portanto, vacine-se. Agora vem aquele pedido miserável por like e compartilhamento, né? E aí, gostou do conteúdo? Quer saber mais? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários o que você gostaria de ver e ouvir aqui. Ósculos e amplexos, até a próxima!